Piores alimentos para perder gordura sem falar do óbvio. McDonald's, Burger King, Coca-Cola, chocolate Kit Kat, entre outros, né? Todos uma porcaria para quem está querendo perder gordura. E sim, a gente dá nome sim às marcas, porque é a verdade, não é? Então o comprometimento ali é com o sabor, ou é com a saúde, ou é com o emagrecimento. Não, não tem essa proposta. Assim como alimentos fit, né? Não vai ter o melhor sabor, pelo menos não no paladar de todo mundo. A proposta não é essa, então tá tudo certo, é uma questão de característica. Só que eu não vou falar dos óbvios, né? Porque se eu falar disso daí você já sabe, você fala, tá bom, legal, mais um vídeo aí e tal, mas não é um vídeo que vai me acrescentar muito, Leandro, porque, não, então tá, então vamos falar do que não é óbvio. Por exemplo, alimentos saudáveis não são suficientes para você perder gordura. E quando eu falo isso, às vezes é uma surpresa, porque na minha consultoria de dieta e treino, eu pergunto, né, o que você está comendo? Não, olha, eu já como muito bem, eu como fruta no café da manhã, eu como só coisas integrais, arroz integral, pão integral, e eu não consigo emagrecer. Pois é, mas pode estar tudo errado. Mas mesmo comendo saudável, sim, porque quando você quer perder peso, mais importante, olha o que eu falei, mais importante do que comer saudável é o quanto você come. Então, é mais fácil você emagrecer, vamos lá, comendo McDonald's e ficando em déficit calórico, do que você comendo banana e ficando em superávit calórico. Essa dieta aqui não é saudável, essa é. Só que a que vai promover emagrecimento é a do déficit calórico, mesmo comendo só porcaria. Lógico que é uma péssima estratégia também. A gente está discutindo aqui extremos para você conseguir visualizar qual que é a pegada do jogo, né? Ou a pegada do game, para falar em inglês e valorizar o meu passe. Entendendo isso, oleaginosas, por exemplo, castanhas, nozes, amêndoas, macadâmia para os ricos. São alimentos que são positivos, são bons, mas né, se você consumir de forma exagerada, não dá. Pasta de amendoim, numa dieta de redução de gordura corporal, pode ser um tiro no pé. Porque é extremamente calórico, você não tem mastigação, né? Lógico que dá mais saciedade do que comer chocolate, sem dúvida, né? 100 calorias de pasta de amendoim, 100 calorias de chocolate. A pasta de amendoim é muito melhor, mas você tem que modular essa caloria. Porque se você comer só à vontade, não dá. Eu já tive aluno da consultoria que estragava a dieta durante o preparo do jantar, porque estava com fome, dava uma colherada de pasta, continuava ali, dava mais uma, porque achava que era saudável, estava tudo bem, e estava estragando tudo. Então, as oleaginosas, elas podem ser utilizadas, mas talvez usar outras coisas no lugar faça mais sentido, para que você tenha mais saciedade comendo mais quantidade. Frutas secas. Manja aqueles snackzinhos assim? Tem um que era bom pra caramba, era de banana, eu acho, uma banana, tipo um chips de banana. Só que aquilo ali fica com uma densidade energética muito grande, porque você tira a água e a caloria mantém. Então o que era, por exemplo, aquelas bananinhas, nossa, eu adorava aquilo quando era criança. Aquelas bananinhas que são só dessecadas, não, ressecadas, não, desidratadas. Deu um branquinho aqui. Meu, são maravilhosas, não tem açúcar, não tem nada, algumas, né? Só que você come aquilo ali como se não fosse nada, e é como se você tivesse comido uma bananona. Aí você come 3, e uma caloria gigante. Então essas frutas, que são in natura mesmo, elas só são desidratadas, tem que tomar cuidado quando você está querendo emagrecer. Porque é fácil você estourar a caloria comendo elas. Falando de fruta, se você for optar por frutas, né, para perder gordura, quase todas são ótimas. Agora, você pega, por exemplo, a banana, o abacate, ela tem mais caloria, não quer dizer que você não possa usar, mas se é de você comer uma banana ou comer meio melão para ter a mesma caloria, é melhor meio melão que vai te dar saciedade. A menos que a banana não seja um problema, lógico. Não, comer uma banana e continuo bem, consigo comer uma só. Então eu quero dizer o seguinte, ela é ótima para uma dieta de emagrecimento, mas desde que não te deixa com fome, senão tem opções melhores. Então banana e abacate são boas frutas, mas são mais calóricas. Então você pode cogitar, ver se outras não são mais interessantes. Quer ver um negocinho que é vilãozinho, bandindinho, como diria o Igor Guimarães? O azeite. Porque o azeite, você coloca azeite e você não sente que aquilo ali aumentou a caloria. Você pega uma salada, taca azeite, só que uma colher de azeite tem 100 calorias. 100 calorias é relevante, principalmente se você come 2 saladas no dia. Então, o azeite extra virgem é maravilhoso, faz muito bem para a saúde, mas se você enfiar ele na comida, em tudo que vai aumentar a caloria, você não vai conseguir emagrecer. Então toma cuidado com ele também. Tenta fazer uma salada só com sal, vinagre,
Poxa, Leandrão, mas aí não fica tão bom. Pois é, né? Não posso resolver todos os seus problemas, mas eu posso pelo menos te orientar. Ou vai colocar azeite? Coloca menos. Quer ver uma coisa que é legal? Não é para vender não, é porque é bom. Tem uns temperinhos, põe aqui, ó, de queijo da Growth Suplements, é uma delícia. Quando eu estou fazendo cut, vou fazer uma salada e eu quero uma coisa mais palatável, mais gostosa, eu coloco eles. Basicamente não tem caloria, né? Não uso sal, porque ele já tem bastante sódio. Fica bem gostoso e passa. Outra coisa, batata quando você faz na air fryer, como diria um legítimo avô, né? Ou a air fryer, ou a fritadeira elétrica. Você perde muita água quando você está fazendo nesse processo. Você pode fazer esse teste. Pega, por exemplo, batata doce, corta ali umas rodelinhas, coloca lá dentro, pesa antes, vai dar 200 gramas. Depois, virou 80 gramas. Só que a caloria está a mesma. Você está comendo bem menos. Então isso pode te atrapalhar também, pode te enganar. Opa, deixa eu ver aqui, o meu nutricionista passou para mim 200 gramas de batata doce, vou fazer na air fryer. Aí faz lá na air fryer, tira, pesa depois de pronto. Putz, aí você ingere um monte de calorias e não percebe. Então pesa antes. Granola. Granola é saudável, mas tem bastante caloria. Mesmo sem açúcar, Leandro? Mesmo sem açúcar. Não quer dizer que você não pode consumir, mas, tô com vontade de doce, vou descontar na granola. Aí faz uma baciona na zona de granola, não computa isso, aí não vai emagrecer. Os sucos de frutas. Aqui é um problema, né? Levantar essa bola é um problema. Porque a gente falar que o refrigerante zero é bom, não é. É ruim. Só que se você está querendo emagrecer, você é saudável, talvez seja mais interessante, olha que coisa, é bizarro falar isso, principalmente para alguém da área da saúde, lembra que eu sou, então isso me deixa constrangido, mas é a verdade. Às vezes você consumir um refrigerante zero é melhor do que um suco de laranja, quando você está querendo emagrecer, porque é zero calorias, não vai mudar nada, não é lotado de sódio, como alguns ainda dizem, né? Se você olhar o rótulo você vai entender que não é. É só você pesquisar quanto de sódio o ser humano ingere por dia e olhar quanto tem na coca, você vai ver que não é nada, ou em qualquer refrigerante. Mas aí, em termos calóricos, faz diferença. Lógico que tem que ser uma coisa temporária, até porque o processo de emagrecimento tem que ser temporário. Um processo de emagrecimento que se preze, ele é temporário. Então, você, às vezes, fazer essa utilização pode ser viável, mas conversa com o seu nutricionista. Vamos falar de proteína também, que a gente tem que tomar alguns cuidados aqui. Carnes gordas, né? Então, apesar que você pode, às vezes, até mesmo consumir uma carne gorda ou outra, numa quantidade pequena, você não vai morrer por causa disso. Uma pessoa saudável, magra, que faz exercício, ela pode consumir uma carne gorda de vez em quando. Só que aqui é ruim, né? Porque pode dobrar a caloria. Então, se você come na rua, fique esperto. Inclusive, se você come na rua, fique esperto também com tudo. Porque você pega um arroz, ele não precisa estar brilhoso não para estar entupido de óleo. Quando ele está brilhoso é que está muito. Mas o arroz pode ter bastante óleo e não está brilhoso. Aí você coloca um arroz lá, opa, 200 calorias, aí virou 400, 350, 300. Só que isso somado em várias coisas atrapalha. Alguns adoçantes que tem caloria. Então, é muito diferente de você usar um eritritol do que uma sucralose, né? Um xilitol do que uma sucralose, na verdade. Então, o xilitol realmente é uma substância que ela é muito doce, mas ela tem caloria. Só que pela caloria que ela tem, ela é muito doce. Então, você usa menos do que o açúcar, mas tem caloria, pode te atrapalhar. Aí uma sucralose, ou melhor ainda, né? O stevia, que é o melhor adoçante que vai ter, vai cair muito melhor. Então, são vários truquinhos, né? Que vão fazendo toda a diferença no final do dia. Olha esse vídeo que se fala sobre estratégias de emagrecimento. Várias coisas práticas mesmo para você colocar no seu dia a dia.